Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Insidecast. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque a gente tem ele, pois é, um dos elétricos mais baratos do Brasil, o Renault Kwid E-Tech. É isso aí, pessoal, estamos na versão elétrica do Renault Kwid, o SUV dos compactos. Pois é, um carro que vem para preencher um nicho que não existia no Brasil até pouco tempo. Ele conta com motor elétrico de equivalente 65 cavalos e 11,5 kgfm média de torque. Ele faz de 0 a 100, mas esse não é o grande apelo deste carro, mas de 0 a 50 km por hora o carro leva apenas 4,1 segundos, o que é muito bom para a proposta dele. Vamos falar a verdade, este carro aqui ele é feito para uso especificamente urbano, né? Não adianta querer usar esse carro e achar que ele vai ser bom na estrada, por exemplo, que ele não vai ser. É um carro pequeno, é um carro de 4 lugares, desde que o motorista não seja do meu tamanho, porque aqui atrás você tem menos de 1 palmo de distância do banco do motorista para o banco de trás. É um carro bem apertado, porta-malas são apenas 290 litros. Então assim, é um carro para ser usado na cidade. O carro é muito bom, conta com alguns itens de conforto. Então você tem aqui um ar-condicionado, você tem a direção hidráulica, coisas que são indispensáveis no dia de hoje, mas você tem também uma central multimídia, que é uma central multimídia básica, mas ela já conta com o Android Auto e Apple CarPlay por fio. A conexão é feita por fio. Nesta tela aqui, a entrada USB, a porta USB, fica bem em cima da tela, ou seja, o fio fica no meio do caminho. Uma coisa que é curiosa, esse carro aqui, apesar de ter o espaço aqui no volante, ele não conta com nenhum tipo de controle do rádio ou da central multimídia aqui no volante e nem na coluna de direção, como é de costume nos carros franceses. Ele é tão próximo que você fica do painel que dá na mesma você tirar a mão do volante e aumentar e diminuir o volume aqui em cima da tela também. Coisa que você não consegue fazer para mudar a música. Não é muito louco isso? Você, para mudar a música, se você estiver ouvindo seu Spotify, ou Deezer ou qualquer coisa desse tipo, você tem que entrar no aplicativo para mudar. Não tem onde mudar a música. Você tem também o piloto automático, que aí sim você controla os botõezinhos que tem aqui no volante. Você tem ainda o sensor de ré. Cara, é muito louco. Esse carro ele tem não só o sensor de ré, como câmera de ré. É um carro tão pequeno. Enfim, eu acho que poderiam ter outras coisas aqui, ao invés disso, gastar o dinheiro em outras coisas. Mas, tudo bem, é uma comodidade. Você tem ainda o controle ou o ajuste de altura dos faróis. Cara, é bem legal, é até curioso, porque é um botão bem grande aqui do lado que você vira. Parece aquelas TVs Telefunken, sabe, de antigamente? Você mudar de canal? Pois é. Para você que é muito novo não vai lembrar disso. Mas você tem 2 posições aqui, 3 posições na verdade, de controle de altura do farol. Interessante. Você tem ainda os ajustes elétricos dos retrovisores e este painel ele é totalmente digital. Não tem nada analógico, absolutamente nada analógico. Então você tem do lado direito uma carga, né? O nível de carga que tá, eu estou nesse momento bem no vermelho, preciso recarregá-lo. Você tem do lado esquerdo o indicador do quanto você está gastando de carga. Então, se você tira o pé do acelerador, ele vai para baixo, aparece um azulzinho que ele está carregando, porque ele tem a regeneração de bateria pelos freios. Aí ele passa para verde, para cima do neutro, para verde, que é direção eco, e se você pisar fundo,
ele aparece um vermelhão que você está gastando mais do que deveria. Para isso, se você quer economizar, você tem ainda o botão Eco, que aí ele limita o carro de diversas maneiras. Então, por exemplo, na estrada eu usei o botão Eco, ele não passa de 116 km por hora de jeito nenhum. O pedal do acelerador fica bem fofo, vamos dizer assim. Então você pisa, ele não faz quase diferença nenhuma, o que é bem contrastante quando você não está utilizando o botão Eco, porque ele é um carro bem espertinho, principalmente na cidade, de saída de faixa e tal, cruzamentos, ele é bem espertinho. Afinal, ele é um elétrico, ele tem todo o seu torque disponível desde o começo do acelerador. Então, você ainda conta com essa opção de estou ficando sem carga, então eu vou maneirar e apertar o botão Eco. O ar-condicionado também se ajeita, tal. Vale a pena. Eu estou com o botão Eco ligado neste momento, porque, enfim, estou com 5% de bateria. E esse carro tem já 4 parafusos na roda, coisa que todo mundo fala, né, do Kwid ter 3 só parafusos. Esse aqui já tem 4 parafusos na roda, o que é uma curiosidade. Eu achei muito bom, de verdade, para ser um carro de entrada, obviamente, o isolamento acústico desse carro. Por ele ser um carro elétrico, você tem uma série de barulhos que você não ouviria num carro a combustão comum. Então, muito bom, de verdade. O rodar dele na cidade é muito gostoso. Esses pneus com a suspensão muito bem calibrados. Claro, na estrada, qualquer rajada de vento lateral ele vai sentir. Não é um carro gostoso para usar na estrada, sendo muito sincero. Agora, uma coisa que não dá para dizer é que esse carro, mesmo para 2 pessoas, seja muito confortável. Sentado aqui nesse banco, você vai estar numa boa. O banco é bom, é ok, super ergonômico. De verdade, você pode andar o dia inteiro com o carro, que não tem problema nenhum. Você não vai sentir nenhum tipo de dor, de lombar. O banco não é duro, enfim, é um banco bom. Agora, aqui no motorista, eu não sei porquê, eu acho que a posição de dirigir foi feita de uma forma que um cara como eu não sou muito grande, tá, pessoal? Tenho 1,80 m de altura, mas o meu ombro fica raspando na coluna B aqui, assim, o tempo inteiro. Depois de um certo tempo dirigindo o carro, cara, eu vou te dizer que cansa, começa a irritar, sabe? Porque você tá o tempo inteiro raspando aqui, assim, ó. Isso aqui me incomoda um pouquinho. Ele custa a partir de R$ 146.990. É bem caro, né? Agora, a gente tem que pensar que este carro aqui foi concebido, talvez não para mim, não para você, não para um usuário comum, vamos dizer assim. Eu acho que esse carro aqui foi concebido para frotas. Eu fui num evento há pouco tempo atrás da própria Renault, onde eles anunciaram os primeiros compradores do Renault Kwid E-Tech. 2 desses compradores eram pessoas físicas, compraram na pré-compra, tal, gostaram do carro, assumiram que o gasto seria alto, mas para ser um early adopter, até aí sem problema nenhum. O outro comprador foi uma grande empresa de produtos farmacêuticos, se eu não me engano, comprou mais de 100 carros, e aí eu acho que ele começa a fazer um sentido bem grande, porque a manutenção de um carro desse é muito, mas muito menor do que uma manutenção de um carro a combustão. Você não tem uma série de partes móveis, você não tem um motor para cuidar, você só tem as baterias e, obviamente, todo o sistema de câmbio dele. E você não tem que trocar óleo. Mas se queimar a bateria custa um absurdo. Sim, mas as baterias são individuais, você consegue trocar uma parte dela só, você não precisa trocar todas, pode trocar apenas aquela que deu problema, ou aquelas que deram problema. Então, imagina que numa empresa onde você tem mais de 100, 200 carros numa frota, você pode ter carros que te dão muito menos manutenção, você não tem rodízio na cidade de São Paulo e, a partir de agora, em alguns lugares do Brasil já tem isenção de PVA ou algum tipo de desconto de PVA. Aqui em São Paulo vai começar a ter agora. Ou seja, olha a quantidade de custo que você está diminuindo em cima da sua empresa. Tirando tudo isso, este carro aqui tem 298 km de autonomia. Ou seja,
Para um dia a dia de trabalho, de empresa, para visitar cliente, voltar, é mais do que suficiente. Volta, carrega o carro, tá tudo bem, e você gasta para carregar o carro apenas R$18, ao invés de R$200 como um carro a combustão. Eu acho que o perrengue, neste caso, de você ter que ter um carregador, a dependência de ter carregador, vale muito a pena.